Muito bem, torcedora do Leão da Barra. Que bom ter você por aqui em mais um vídeo do nosso canal, o lugar onde a paixão pelo Vitória nunca esfria. Vamos direto ao ponto com as últimas notícias, o cheiro de grama do treino e, claro, o debate que está agitando os bastidores do nosso clube. Para começar, as informações mais quentes que saíram do treino desta segunda-feira. Tivemos registros do nosso fotógrafo, mostrando a movimentação, inclusive com o Zé Marcos e o Lucas Alter em campo. A comissão técnica do Leão preferiu não dar muitos detalhes sobre as atividades de hoje, mantendo um certo mistério no Barradão, mas o que se sabe é que a primeira etapa foi de aquecimento, como de costume, e depois eles partiram para um trabalho tático com 10 contra 10. A intensidade continuou alta com um jogo em campo reduzido, um 7 contra 7, que aconteceu no campo 2. O time ainda volta a treinar nesta terça, já de olho no compromisso de amanhã à noite. Pepe e Ronald também participaram da preparação, mostrando que o elenco segue focado. E por falar no jogo de amanhã, o bicho pega. É confronto direto e a gente precisa trazer todas as informações que você não pode perder. A partida será contra o Palmeiras, fora de casa, no Allianz Parque. E o que a gente tem que ficar de olho, além do desafio esportivo, é na equipe de arbitragem, que sempre gera uma preocupação extra, né? O árbitro central escalado é Lucas Paulo Torizinho, nome que, sinceramente, não me é familiar, e no monitor do assistente de vídeo, o VAR, teremos Rodolfo Toschi Marques. Em um jogo que já se anuncia difícil por natureza, a gente torce muito para que a atuação do apito não se torne um obstáculo a mais para o nosso Leão. A transmissão da partida fica por conta do canal por assinatura e do pacote de pay-per-view. Mas o que realmente move o nosso noticiário hoje são os bastidores e a política do clube. Tivemos declarações muito fortes do atual presidente, em entrevista concedida a outro canal, o Bar FC, onde ele fez uma avaliação profunda da gestão, tanto na parte institucional quanto na área esportiva, e também do candidato de oposição, em conversa com um canal que cobre o Vitória. Começando pelo mandatário do clube, Fábio Mota, ele foi questionado sobre como avalia a temporada de 2025. Ele fez questão de separar as duas áreas, e isso é crucial. Do ponto de vista institucional, o presidente vê uma valorização crescente da marca. O clube voltou a participar de competições internacionais, citando jogos na Argentina, em Montevidéu e em Quito, o que, segundo ele, abriu portas, inclusive para parcerias como a estabelecida com o Cerro Largo, no Uruguai. Ele também mencionou a conquista de um título internacional no Sub-17, em que o time do Vitória venceu o Palmeiras na final, ressaltando o valor da marca rubro-negra fora do país. No quesito patrimonial, a gestão destaca o esforço para dar continuidade aos parcelamentos de dívidas, que, como todos sabemos, não são poucas. A renovação de acordos importantes na Justiça do Trabalho, com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas e com o Programa Especial de Regularização Tributária foram citados como vitórias institucionais que impediram a paralisação do clube. No entanto, o balanço é bem diferente quando se trata do lado esportivo. Fábio Mota admitiu, com total humildade, que a gestão esportiva em 2025 está completamente reprovada. O presidente atribuiu os erros a uma série de fatores. O primeiro deles é o peso de ter disputado 5 competições no ano, o que ele classificou como uma carga muito pesada e que o planejamento inicial acabou sendo equivocado. A ideia, segundo ele, era focar na Copa do Nordeste e priorizar o Campeonato Baiano em um segundo plano, tanto que as contratações feitas, como Bruno Xavier e Thiaguinho, foram pensadas apenas para esses campeonatos iniciais, com contratos curtos. Justamente porque o clube sabia que o elenco não teria fôlego para as 5 competições. Caio Vinícius, que já estava no clube, também teve seu vínculo renovado para esse período inicial, com foco na Copa Sul-Americana, que era uma das prioridades. Outro ponto que ele levantou foi a falha na montagem do elenco. O time terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado em 11º, garantindo a vaga na Sul-Americana, com um perfil de atletas que ele chamou de guerreirinhos, aqueles jogadores que chegam com apetite, com barriga vazia, na gíria do futebol, ou seja, com muita vontade de vencer. A empolgação com a vaga,
entretanto, teria levado a diretoria a cometer equívocos no perfil das contratações deste ano, citando o caso do Velton Rato como um exemplo de aposta que não deu certo, mas que na época todos apoiaram, reconhecendo que outras contratações também fugiram do perfil do clube, o que gerou o desastre esportivo da temporada. O presidente também abordou as críticas que recebe sobre o seu discurso, considerado por muitos como excessivamente otimista. Ele fez questão de reafirmar que seu estilo é esse, de um presidente torcedor e sonhador, que não pode pensar pequeno pelo Vitória. Ele relembrou profecias que deram certo, como a conquista do Campeonato Baiano depois de 6 anos e o acesso à Série A, mas admitiu que a meta de chegar à final da Copa Sul-Americana, algo que ele havia projetado, não se concretizou, gerando frustração na torcida. Segundo ele, o investimento foi feito e as contratações visavam esse objetivo, mas o erro faz parte. Sobre o desempenho na Série A, ele citou que a campanha do segundo turno, apesar do primeiro ter sido muito ruim, está sendo de alívio, classificando Vitória como o 8º ou 9º time com melhor desempenho na segunda metade do campeonato, o que, para ele, é um segundo turno sem sustos, mesmo que o torcedor ainda esteja apreensivo por conta do desempenho geral. Ao ser questionado sobre o que faria de diferente, ele foi enfático ao dizer que o problema deste ano não passou pela permanência ou não do diretor de futebol, pois, segundo o presidente, o futebol evoluiu e se profissionalizou. Ele explicou que o processo de contratação é feito por uma equipe técnica, um coordenador de mercado, que monitora jogadores em diversas séries e campeonatos, e que o planejamento para o ano seguinte já está todo pronto, com reuniões de diretoria a cada 15 dias para acompanhamento das metas. Ele se posiciona como um coordenador do processo, cercado por profissionais em cada área, sejam jurídicos, financeiros ou de marketing, que são melhores que ele em suas respectivas funções. Outro tema quente da entrevista foi a transformação do clube em sociedade anônima do futebol. Fábio Mota afirmou que a SAF é o objetivo número 1 do clube, reconhecendo que é humanamente impossível manter o Vitória sem investimento. Ele detalhou o trabalho interno, com a formação de uma comissão de alto nível, com consultoria e a presença das áreas financeira e jurídica, para discutir e debater os meandros do instrumento da SAF. Ele rebateu a oposição, que o acusa de não participar das reuniões internas da SAF, afirmando que participa das reuniões principais, mas que o debate sobre a redação de artigos do novo estatuto não exige a sua presença, pois ele não é o especialista em números financeiros ou jurídicos. Ele confirmou que o clube já fez várias prospecções e que, agora sim, o Vitória está chegando no momento de ter reuniões agendadas com investidores, e que nesses encontros a presença do presidente é fundamental. Agora, mudando o foco, tivemos o outro lado dessa moeda política, com as declarações do candidato de oposição, em entrevista ao canal do Leão. Ele começou explicando sua coragem de entrar na disputa, afirmando que está vendo o que está acontecendo no clube e que se decepcionou com a forma como foi tratado. Ele alegou que foi levado para dentro do clube, criaram uma expectativa, inclusive na torcida, mas a atenção necessária não foi dada e, perto da eleição, houve uma movimentação apressada para justificar o interesse no projeto da SAF. O candidato expressou sua convicção de que a atual diretoria nunca quis e não quer a sociedade anônima do futebol, pois, segundo ele, o investidor chegaria para tirar o grupo atual do poder. Ele defende a necessidade de mudança, focando em uma gestão de futebol diferente na priorização da chegada de um investidor, acreditando que isso é o que pode mudar o patamar do clube. Ele também abordou a questão de sua experiência em gestão de futebol, que é uma das críticas que ele recebe, e a comparou com sua vivência política. O candidato afirmou que sua experiência de 20 anos no futebol, convivendo no dia a dia do clube e no vestiário, lhe deu uma compreensão profunda dos erros e acertos dos presidentes e diretores. Ele é favorável a que jogadores se capacitem para dar essa contribuição ao futebol, que hoje, segundo ele, está sendo dominado por pessoas com experiência apenas teórica. Ele citou sua carreira política, onde foi prefeito e deputado, como prova de sua competência como gestor, reforçando que os cargos eletivos carregam uma responsabilidade total, diferentemente de ser apenas um secretário. Para o candidato, a experiência em prefeituras, lidando com a complexidade da máquina pública, o torna totalmente capaz de administrar um clube de futebol, algo que ele conhece na raiz, tendo vivido isso a vida toda.
Por fim, ele falou sobre a coragem que está tendo de se colocar como candidato contra um grupo que, segundo ele, está no Vitória há décadas. Ele agradeceu o apoio que tem recebido e disse que, apesar das críticas nas redes sociais, que às vezes são agressivas, ele respeita e entende que isso faz parte do futebol, mas sua atitude é de enfrentar essa situação e buscar a mudança. Muito bom ter você junto com a gente acompanhando esses debates que estão esquentando os bastidores do nosso Leão. Dando sequência ao nosso roteiro, é fundamental mergulharmos um pouco mais nas entrelinhas dessas declarações. Quando o presidente do Vitória fala sobre a reprovação da gestão esportiva em 2025, e admite os erros no planejamento, ele toca em um ponto que a torcida sentiu na pele: a dificuldade de manter o foco em meio a 5 competições. É inegável que o acúmulo de jogos, especialmente em um início de temporada com elencos em formação, representa um risco gigantesco. O que ele classifica como a busca por jogadores de apetite na temporada anterior, e o posterior desvio de perfil nas contratações deste ano, é a chave para entender a queda de rendimento. A transição entre um time guerreiro e outro com mais nome nem sempre é suave, e o resultado, como o próprio presidente reconheceu, foi um desastre no campo. A questão do discurso otimista do presidente, aquele que projeta finais de campeonatos e grandes conquistas, é um dilema na relação entre gestão e torcida. Por um lado, um líder precisa inspirar e sonhar grande, como ele mesmo disse, afinal, se o presidente não acreditar, quem irá? Mas, por outro, essa postura pode criar uma expectativa tão alta que qualquer resultado abaixo do ideal se transforma em uma frustração amadora, gerando um efeito contrário ao desejado. Ele tem a humildade de aceitar a crítica, mas mantém a convicção de que não pode pensar pequeno pelo tamanho do Vitória. Na discussão sobre o modelo de gestão, o atual mandatário trouxe à luz a estrutura profissional de futebol que, segundo ele, se assemelha à maioria dos grandes clubes do país, com coordenadores de mercado e o papel do presidente como um coordenador geral, cercado por especialistas. Essa é uma visão moderna, que tenta desmistificar a ideia de um presidente que centraliza todas as decisões esportivas. No entanto, a figura do presidente em um clube associativo como o Vitória historicamente tem um peso muito grande, e é difícil para o torcedor desligar o rosto do líder das vitórias e derrotas em campo, o que explica a percepção de que tudo é Fábio Motta. E essa centralização é o cerne do debate sobre a sociedade anônima do futebol. O presidente se defende das acusações de que não quer a SAF, afirmando que é o objetivo número 1 e que o clube está se estruturando internamente. O passo a passo, com a criação de uma comissão para discutir o novo estatuto e os meandros jurídicos e financeiros, indica um processo de profissionalização. A polêmica da visita dos investidores estrangeiros, recebidos por membros da oposição e não pela diretoria, levanta uma nuvem de fumaça sobre a articulação política por trás da possível venda. É uma questão de confiança e transparência que precisa ser resolvida para que o projeto SAF, tão vital para a saúde financeira do clube, avance de forma concreta. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol viveu momentos de tensão e burburinho nesta semana com declarações que prometem movimentar o mercado e acender debates entre torcedores. Abel Ferreira, técnico conhecido por sua personalidade direta e estratégia agressiva, voltou a gerar polêmica ao falar sobre o confronto que seu time terá contra o Vitória. Segundo fontes que estiveram próximas do treinamento, Abel teria minimizado a equipe adversária em comentários que rapidamente se espalharam pelos bastidores e redes sociais. A fala do treinador causou revolta em parte da imprensa esportiva, que não poupou críticas ao que classificaram como excesso de confiança e até certo desdém. Nos corredores do clube, a informação é de que Abel teria afirmado, em tom descontraído, que o Vitória não representaria um grande desafio e que o foco de sua equipe deveria estar voltado para compromissos mais importantes da temporada. As palavras, mesmo não sendo oficialmente divulgadas, chegaram aos ouvidos de dirigentes e jogadores rivais, provocando uma onda de especulação e indignação. Torcedores do Vitória já começaram a se manifestar nas redes, prometendo que o técnico português vai se arrepender de menosprezar o time. A rivalidade histórica entre as equipes só intensificou o clima, transformando o que seria mais um jogo comum em uma verdadeira guerra de provocações.
Analistas esportivos se dividem. Alguns entendem que Abel está apenas usando de estratégia psicológica, tentando provocar o adversário para motivar seus próprios jogadores. Outros alertam que a postura pode se voltar contra ele, caso a equipe do Vitória surpreenda em campo. Entre jogadores e membros da comissão técnica, o burburinho também é intenso. Há quem afirme que a declaração pode gerar ainda mais pressão sobre o time de Abel, que já enfrenta expectativas elevadas por conta de campanhas anteriores. Enquanto isso, a torcida do Vitória aproveita o momento para inflamar sua própria paixão, criando memes e posts que ironizam a postura do técnico adversário. No futebol, como se sabe, a provocação fora de campo pode ter efeito surpreendente dentro dele. E com Abel Ferreira no centro desse furacão, o clima promete ser quente, não apenas nos gramados, mas também nos bastidores, tornando o duelo muito mais do que uma simples partida. O burburinho está instalado, os rumores circulam e a expectativa só cresce. Entre provocações, estratégias e olhares atentos, o confronto ganha contornos de disputa psicológica, deixando claro que no futebol moderno o jogo começa muito antes do apito inicial. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!